Hoje você vai aprender como fazer pão caseiro conhecido como pão algodão pela sua textura que desfia de tão fofinho que fica. Vou te ensinar como modelar de um jeito fácil e que no final fica um pão bem delicioso e muito bonito. E para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e já deixa seu like no vídeo. Eu começo a receita com 240 ml de água, 10 gramas de fermento biológico seco, 3 colheres de sopa de açúcar. Agora eu vou mexer um pouquinho e na sequência vou adicionar um ovo, 70 ml de óleo, uma colher de chá de sal e vou mexer mais um pouquinho até essa mistura líquida ficar homogênea. Por último, vou colocar o último ingrediente, que é a farinha de trigo, que vai aproximadamente 500 gramas, mas essa quantidade pode variar para mais ou para menos. Então vai adicionando aos poucos. No início eu começo mexendo dentro de uma vasilha até a massa ficar pesada. E agora que a massa chegou nesse ponto, vou colocar na bancada para sovar. A gente precisa sovar a massa pelo menos 15 minutos para que seu pão fique bem fofinho. E a farinha de trigo ela tem que ser colocada com cautela para a massa não ficar muito seca. Então vai adicionando aos poucos até chegar no ponto certo que logo eu mostro para vocês. Bom pessoal, a massa já chegou no ponto certo. Fica uma massa bem lisinha e levemente úmida. Eu fiquei sovando essa massa por 15 minutos. Então esse tempo que você fica sovando a massa é extremamente importante para você ter um pão bem fofinho. Agora eu vou colocar a massa para crescer dentro desse recipiente com tampa. Aqui em casa eu gosto de colocar assim em recipiente, né, bem fechadinho, bem vedado, porque na minha opinião a massa cresce bem mais rápido. Mas se você não tiver um recipiente com tampa, aí você pode colocar um pano de prato por cima. Então vou colocar dentro de um micro-ondas ou de um forno desligado por aproximadamente 1 hora ou então até a massa dobrar de tamanho. Esse tempo de crescimento vai depender muito de como está o tempo na região que vocês moram. Quanto mais quente, mais rápido a massa cresce. Quando a massa dobrar de volume, a gente dá continuidade na receita. Bom pessoal, a massa do pão já cresceu e cresce bastante. Agora vou transferir para a bancada para começar a modelar os pães. Então nessa receita eu fiz os pães com tamanho pequeno, mas se quiser fazer grande, é só dividir a massa, né, em 2 partes que você terá 2 pães. Ou se você quiser dividir em 3 partes, pode fazer também. Agora eu pego uma porção da massa bem pequena, ok? O formato pode ser do jeito que achar melhor. Eu não pesei a massa, mas se quiser pode pesar. Inclusive eu deixei aqui na descrição o link do site Amazon, onde você encontra balança com preço bem acessível. Eu recomendo porque eu tenho dessa mesma balança aqui em casa e é excelente. Então depois de abrir a massa com o rolo, eu faço algumas tiras até no meio da massa. Depois disso, é só enrolar bem delicadamente e envolver as tirinhas em volta do pão. E quando vocês envolvê-los, é só apertar bem as pontas para evitar de abrir quando estiver assando dentro do forno. E no final vai ficar assim. Eu acabei de transferir todos os pães dentro dessa forma untada com margarina e farinha de trigo. Aqui eu deixei um pequeno espaço entre os pães porque a massa vai crescer novamente. Vou deixar crescer por aproximadamente 25 minutos. Então aqui vocês colocam só um paninho por cima. A massa já cresceu, mas antes de levar para assar, para finalizar, vou pincelar com uma mistura de uma gema e 2 colheres de sopa de leite, tá? Então aqui eu bati até ficar homogêneo e vou pincelar por cima dos pães porque vai ficar com uma cor bem bonita. E se você estiver gostando da receita, deixe o seu like para ajudar bastante na divulgação do meu canal. Então pessoal, vou levar para assar com forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos.
Mas esse tempo vai depender muito da potência do seu forno, podendo variar para mais ou para menos. Quando estiver assado, eu mostro o resultado final desse delicioso pão algodão caseiro. Prontinho, acabei de retirar o pão do forno e assim que eu retirei, eu já passei um pouco de margarina por cima com o auxílio de um pincel silicone. Eu faço isso para evitar de ressecar a casquinha do pão. Para desenformar é muito simples, é só passar uma faquinha nas laterais da forma, mas vocês precisam ter só um pouco de cuidado porque como o pão fica muito fofinho, extremamente macio, se você fazer muita força, aí você pode furar o pão. Veja o quanto esse pão fica bonito, a maneira, como modelamos parece simples, mas no final dá um resultado bem legal. E este é o resultado final deste pão caseiro. Eu espero que goste da receita quando fizer. Eu recomendo seguir as dicas da receita, que são sovar bem a massa e respeitar os dois tempos de crescimento. Espero que não tenha pulado nenhuma etapa desse vídeo. Com certeza você vai fazer um pão delicioso e muito fofinho. Se gostou da receita, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para ajudar a continuar gravando vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.